Então, o Laboratório Mercolab tem 2 unidades experimentais. Uma delas é um aviário experimental, onde a gente faz trabalhos com desempenho. Tem 48 boxes. Nesses boxes cabem em torno de 30, 35 aves, para fazer trabalhos, então, com um número de grandes repetições. Cerca de 1.500 aves geralmente são utilizados. Mas o objetivo desse ali é na área nutricional, a avaliação de produtos, a avaliação de fitases, antimictoxinas, enfim, uma série de outras respostas que a agroindústria às vezes exige do mercado. E esse outro experimento é feito num infectório. Ele é composto de 2 blocos com 4 salas individuais. E nessas salas nós montamos boxes, digamos assim, considerando como se fosse um aviário, tá? Então, esse trabalho foi feito nesse local de desafio. O objetivo foi avaliar a vacina Biotech líquida, via oral, quanto à capacidade de reduzir Salmonella Heidelberg no trato intestinal de aves, no caso no seco, que foram desafiadas com essa bactéria. Então, como que foi o delineamento do experimento? Foi feito somente foi feito controles positivos e negativos, e a diferença entre eles é que o tratado, o desafio foi feito de forma diferente. A Salmonella Heidelberg, a gente conhece que ela se dissemina muito facilmente no ambiente. Então, como outras salmonelas geralmente não se disseminam tão bem, a maioria das vezes dos desafios são feitos em 100% das aves. Então, o objetivo da Vetanco foi avaliar, desafiando 100% das aves, e também a opção de avaliar as semeadoras, como a gente chama, as seeders. Ou seja, a gente desafiou somente 20% das aves e colocou junto com as demais que haviam tomado a vacina, digamos assim. E isso é feito da mesma forma no controle positivo. Então, a ideia era haver a disseminação, que a gente já conhece, né, que a Heidelberg se dissemina bem, e seria um desafio menos pesado do que um desafio de 10/8 ou 10/6 via oral. Então, é um desafio que ocorre naturalmente dentro do aviário. Esse seria o objetivo. Então, o tratamento 1, algumas aves foram vacinadas e somente 20% delas foram desafiadas. E o outro não tinha o produto, a vacina, e também 20% foram desafiadas. No outro, grupo 3 e 4, 100% das aves foram desafiadas em ambos os grupos. Foram alojadas 25 aves. Foram pintinhos foi alojados no total 100 pintinhos, por causa de questão de mortalidade. Pintinhos de um dia, Cobb, slow, misto. A ração, a gente utilizou a ração farelada, não tinha farinha de origem animal. Foi feita a pesquisa de salmonela nessa ração, para garantir que estava negativa, e não tinha nenhum outro produto antibacteriano. Somente, então, a ração básica, milho, soja, energia, minerais. E aí, então, para não ter interferente com algum outro tipo de antibiótico ou coisa que pudesse vir via ração. A água sem adição de cloro, tá? À vontade. E no alojamento, as aves foram alojadas em salas individuais com a ventilação forçada, em cama de maravilha com boxes de 2,6 metros quadrados. Lembrar que uma das coisas bem importantes no controle de salmonela, além de vazio sanitário, é a densidade das aves. Então, uma densidade super elevada aumenta a quantidade de salmonela, aumenta o desafio, obviamente, né? Então, aqui o alojamento foi feito então nessas salas, né? Com cama nova, que isso é um outro detalhe da Salmonella Heidelberg. Ela se dá melhor em cama nova, onde não tem uma microbiota já estabelecida. A gente tem redução de Salmonella Heidelberg com o passar dos lotes. Se acredita que por essa concorrência entre os sorotipos, mas aqui o alojamento foi feito em cama nova. E, então, esses lotes, assim, era bebedouro tipo pendular, comedouro tubular,
Essas aves que estão em roxo aqui são as aves Cedars, que foram as desafiadas, que então estão fazendo a semeadura para as demais. O desafio foi feito com uma cepa de Salmonella heidelberg isolada de campo, e nós tornamos ela resistente a ácido nalidíxico e novobiocina. Por quê? Para facilitar a quantificação do seco em unidade formadora de colônia. Porque muitas vezes a microbiota acompanhante pode interferir no resultado da quantificação, principalmente em quantidades baixas. Porque uma coli que tem no seco, um proteus, uma outra bactéria pode crescer, ter um crescimento superior, e daí você não enxerga a colônia de salmonela, e ela está lá presente, mas em baixo número. O desafio foi feito, então, com uma concentração de... Foi dado meio ml de 10/6, via oral, no terceiro dia de vida. No primeiro dia de vida, as aves, então, foram vacinadas. Eu acho que eu esqueci de colocar isso, mas no primeiro dia de vida, as aves foram vacinadas. Aos 28 dias, as aves foram sacrificadas e foi realizado... não foi realizado jejum. Tá? Por que aos 28 dias? A gente fez o desafio, levou o experimento até os 28 dias por conta das instalações. Que a gente não tem uma instalação adequada para conseguir levar até os 42 dias, nesse caso de desafio aqui. Então, aos 28 dias foi sacrificado, foi feita a quantificação de salmonela no seco, eles foram coletados, macerados individualmente, e daí foi usado esse meio específico para fazer a quantificação. Foram coletados na cama, também foi avaliada, já que a cama é uma importante fonte de Salmonella heidelberg. Foi coletado 5 pontos de cada box, e a partir disso foi pesado 25 gramas para continuar o procedimento de quantificação. As aves foram sacrificadas com gás carbônico, e esse aqui é o procedimento que a gente encontra na hora que faz a semeadura das placas. Aparece alguma coisa de microbiota acompanhante, mas aparecem as colônias rosas aqui, que são as salmonelas que daí a gente quantifica em unidade formadora de colônia. Então, se incuba, quantifica, confirma através de bioquímico, só que tem uma situação importante aqui, que nesse experimento a gente não pode afirmar que as aves são negativas, porque o limite de quantificação da técnica é de 100 unidades formadoras de colônia. Então, se tiver 10, se tiver 80, eu não vou conseguir recuperar. Então, fica essa situação aí. Os resultados, aqui a gente expressou os resultados dos diferentes tratamentos, né, desafiados e os controles. E aqui, então, você encontra 2,6 vezes 10⁻3, 9,5 10⁻2, 3 10⁻2. A maioria delas permaneceu 10⁻2. O desafio ficou relativamente, digamos, baixo. Na cama não foi coerente os resultados. Tem grupos, não teve diferença estatística, tá? A hora que um grupo controle, a princípio, teve uma amostra menor que 10⁻2. Todos os demais deu a grande positividade. Aqui, aparentemente, um pouquinho maior a positividade no grupo tratado 100%, mas também isso não foi significativo, não foi importante. Então, foi feita análise estatística para os valores de contagem, todos os valores, aqueles números lá, 930, 9.300, 6.200, foram transformados em log de 10 e avaliado pelo teste de Cruz-Cauales. E o resultado do isolamento foram feitos, então, o Q quadrado, né, o comparativo positivos e negativos. Peso médio no alojamento, né, a gente teve aqui para estabelecer os grupos, né, e no seco a contagem deu, arredondando em log, deu 1, e no controle positivo deu 2,3. Até os resultados foram muito semelhantes. Já na cama não teve diferença estatística entre os diferentes grupos. Para a contagem de Heidelberg em aves que foram desafiadas em 100% dos lotes, os resultados foram muito semelhantes e também não teve diferença na cama. Só deu para observar aqui que na cama a quantidade de aves desafiadas 100% aumentou mais a quantidade de salmonela na cama. Tinha mais salmonela viável. Então, os comentários que a gente fez a respeito, na contagem de Salmonella heidelberg no seco, houve uma diferença estatística a favor da redução de salmonela,
né, nos grupos tratados com biotech, desafiados tanto com 20% ou 100% das aves, quando comparado com os grupos controle. Não houve diferença estatística da Salmonella Heidelberg na cama, nos grupos avaliados. E informações importantes que a gente tem para orientar, que como essa Salmonella Heidelberg, a gente ainda está aprendendo muito sobre ela, a gente já tem algumas coisas que a agroindústria, com milhares de números, tem disponível, que ela geralmente não afeta desempenho, ela se estabelece bem no ambiente. Então, é o que a gente acredita que, usando diferentes sorotipos, provavelmente a resposta pode ser diferente, né? Porque, como ela é uma bactéria muito adaptada ao ambiente, você tem uma recontaminação muito elevada. Então, isso aí daí pode talvez ter resultados superiores com outros sorotipos, que é o que foi observado no outro trabalho. A técnica de contagem é menor que 100. Isso não significa que o agente foi eliminado do intestino, e isso é um problema muito sério com relação ao estresse de transporte, que provavelmente algumas aves que estejam com baixa quantidade de salmonela podem começar a excretar novamente no frigorífico, né, a caminho do frigorífico. Outra coisa, então, importante é que as medidas de biosseguridade para esse sorotipo, para a Salmonella Heidelberg, é muito importante no controle da salmonela no plantel. Porque se nós não somente dermos, por exemplo, a vacina, que ajuda na redução em nível intestinal, mas no ambiente, o ambiente estiver altamente contaminado, nós não vamos conseguir ter um bom efeito no produto. Então, isso é muito sorotipo dependente, essa situação. Lembrar do vazio sanitário, controle de pragas. Hoje, o que o pessoal está tendo maior sucesso no controle de salmonela para baixar níveis no campo é o tratamento, o enleiramento da cama, sendo bem feito, alcançando mais de 60 graus, mas assim, feito, medido, acompanhado pelo técnico, coisa séria, porque se você só pedir para fazerem e não cumprir, não chegar junto, o pessoal não vai fazer. Então, todo o processo de biosseguridade, ele é extremamente importante no conjunto das ferramentas para o controle da Salmonella Heidelberg, que é uma salmonela diferenciada, digamos assim. Eu tenho uma informação, então, lembrar de qualidade de água, que isso já, vários de nós, não vai adiantar dar salmonela vacinal via água, se a qualidade da água não estiver boa. Não vai adiantar você controlar alguns sorotipos através de um bom desenvolvimento de um produto, sendo que você não controla as demais situações da granja. Eu queria, só para compartilhar com vocês, esse foi um trabalhinho que nós publicamos na Facta, já fazem, acho que foi 2014, 2011, nem lembro, mas eu achei muito interessante pelo fato da gente abrir um pouco a mente a respeito da salmonela, das salmonelas, que foi o que foi comentado hoje. A gente sempre pensa em farinha de origem animal, que seria mais uma carga maior de salmonela. O que a gente fez? A gente percebeu que começou a aumentar muito a positividade de salmonela em farelo de soja. Aí a gente desafiou, isso já não tem nada a ver com o trabalho da biotech, mas a gente desafiou milho em grão, quirera e farelo de soja com salmonela hemibandaca. Foi colocado 10/6 por grama de material. Com 1 hora, algumas reduziram, e vocês vão ver que no milho, o milho não é uma muito boa opção para ela viver, se ele está o milho inteiro. Já a quirera, como está mais quebrada, eu imagino que tem mais disponibilidade de nutrientes, ela consegue sobreviver bem. E o farelo de soja, pessoal, tem horas que ele até aumenta a quantidade de salmonela. Isso foi feito e deixado em temperatura ambiente. Então, nós podemos concluir que a salmonela hemibandaca, num farelo de soja, conseguiu sobreviver por até 120 dias. Então, é nessa situação aí que a gente tem que estar sempre lutando contra. A gente tem que desconfiar de tudo, né? Então, só para vocês, para compartilhar isso. E outra coisa, que é uma coisa que eu gostaria de compartilhar, é esse trabalho que a gente fez. Nós desafiamos, aqui não tem os dados da Tifimúrio,
nós desafiamos para fazer um tratamento via antibiótico, um teste via antibiótico. E foi feito Salmonella enteritidis e Salmonella Heidelberg. Foi desafiados os pintinhos com a mesma dosagem, cada um estava num box, e daí uma parte foi tratada com antibiótico, e esse aqui foi só o controle positivo. Observem que a Salmonella Heidelberg, na primeira coleta, aos 7 dias, você tinha em torno de 10/3. Algumas aves respondem mais que outras. Talvez uma imunossupressão, algum fator intrínseco. Essa aqui, por exemplo, teve uma quantidade maior de Salmonella que dos outros. Enteritidis. Já na segunda coleta, aos 14 dias, isso aqui foi feito com suave de cloaca, já praticamente quase todas as aves desafiadas com a enteritidis estavam zeradas, naturalmente, sem fazer nada. Somente estando num ambiente contaminado. Era uma cama, um box também. Já vejam a característica da Salmonella Heidelberg. Com 7 dias de vida, ela estava 10/5, 10/6. Entendeu? Olha só. A mesma dosagem foi passada em ambas. Com 14 dias, ela não se dignou baixar também. Então, essas são as características específicas de cada agente. Por isso que, por exemplo, você falar de Salmonella gallinarum, tratamento de cama, não tem que me preocupar com isso. Tem que fazer o vazio, tem que fazer o trabalho de casa, mas ela não fica em grande quantidade na cama. Ela não se multiplica enormemente no seco. Já veja a Heidelberg, se comparado com a enteritidis, que é um sorotipo comum também. E mais uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é a evolução da Salmonella Heidelberg. Eu não encontrei o slide que tinha os dados atuais, que a gente tem até 2017. A Salmonella Heidelberg adquiriu muita resistência com o passar dos anos. Tá? E isso aqui acontece muito com E. coli, com enterobactérias de forma geral. Então, isso também é um problema que a gente tem que começar a se conscientizar com a utilização consciente dos antibióticos, porque essas bichas aqui é que alguém vai ter lá na Europa o consumo e que talvez não vai ter antibiótico que segure. Tá? Então, vocês me desculpem que a apresentação ficou um pouco falha, mas a vacina foi feita também no primeiro dia, com reforço aos 14 dias. Tá? E esses foram os achados que a gente teve para a Salmonella Heidelberg, que é uma salmonela muito diferenciada, digamos assim, do nosso dia a dia aí, de outros sorotipos.